Está aqui, irmão, só um versículo. Se você quiser ler aqui, se você quiser mais uma vez ler na sua Bíblia, fica à vontade. Marcos capítulo 15, versículo 21. Diz assim. É o Ara? E obrigaram a Simão, Cirineu, que passava vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Repete comigo, carregar-lhe a cruz. Amém? Você pode orar por mim, pela minha casa, por essa palavra, para que o Senhor fale em nosso coração, para que não haja distrações. Aleluia. Não crie expectativa no homem, irmãos, não faça isso. Mas crie expectativa na palavra, no Espírito que se move sobre nós. Aleluia. Meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo que o Senhor já fez até aqui. É palpável a Tua presença, Senhor. Oh, Deus, como o Senhor nos alegra, como o Senhor nos satisfaz, como o Senhor nos preenche. Somos dependentes do Senhor, somos Teus filhos, Tuas ovelhas. Aqui está a Tua igreja, Senhor, sedenta, para aprender mais do Senhor, ouvir mais de Ti. Que o Senhor nos marque aqui essa noite, Jesus. Que o Senhor revele nosso coração, ó Deus. Que nós sejamos convencidos daquilo que precisamos mudar, daquilo que precisamos transformar, daquilo que precisamos renunciar, daquilo que precisamos aprender, daquilo que precisamos absorver. Nos convença, Espírito Santo. No nome de Jesus, nós glorificamos o Senhor aqui. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que bom que você está aqui. Nem a chuva te segurou, né? Nem o feriadão, você ficou aqui, né? Muitos viajaram, muitos aproveitam, muitos se retiram, né? Mas estamos aqui. E eu louvo a Deus por essa oportunidade. Eu queria ministrar essa palavra aqui, muito simples, com muita humildade, num domingo com muita gente, talvez 400 pessoas nos assistindo online, pessoas que vão assistir. Então, é com muita humildade, irmãos, que eu subo aqui, pego o microfone, com muita gratidão a Deus, porque mais do que ninguém eu conheço a minha história. Mais do que ninguém eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu saí, eu sei como eram os meus pensamentos. E talvez você se identifique muito com essa palavra também. Eu, com muita humildade, coloquei o nome dela de Participe Comigo. Participe comigo, é o Senhor falando, amém? Participe comigo. Essa história aqui, muitos sabem, hoje o The Chosen está ajudando, né? Mas esse cenário aqui, ele não é muito bonito, irmãos. Esse momento aqui da leitura desse texto aqui, quando foi narrado ali, o cenário que descreve não é um cenário muito simples, é um cenário assustador. É um cenário onde Jesus foi preso à noite. Vou repetir aqui só para a gente entrar na história também, mas você sabe, ele foi preso à noite, julgado de madrugada, sentenciado à morte, e à morte de cruz. Jesus foi levado para Anás, Caifás, depois foi levado para Pilatos, aí de Pilatos levou ele para Herodes, aí Herodes pegou e devolveu ele para Pilatos, tudo na madrugada, irmão. Pilatos viu que ele era da Galileia, mandou ele para Herodes, Herodes viu que não tinha nada nele, devolveu, e Pilatos, olhando, vendo que não havia nada, lavou as mãos e entregou Jesus para que ele fosse crucificado, porque sabia que o povo se agradaria com isso. Tiveram a oportunidade de escolher entre Barrabás e Jesus, e o povo escolheu Barrabás. E ainda clamavam com alta voz, crucificam, crucificam. Dentro de todo esse resumo que eu fiz aqui, haviam bofetadas, chutes, cuspes, chicotadas. Quantas chicotadas, irmão? 39 chicotadas. Cada ponta do chicote tinha 12 ossos ou metal para ferir mais a pele. Quanto que é 12 vezes 39? Alguém me ajuda aí? 12 vezes 39.
Então foram 39 chicotadas, porém com 12 pontas. 468. É evidente que estava aqui escrito, né, gente? Eu só estava pedindo vocês para colaborar, né? 468 cortes nas costas, algumas atravessavam por aqui, outros o chicote pega no pescoço, pega no rosto, na cabeça. Na cabeça tinha coroa de espinhos. Quantos espinhos, Samuel? Eu estava meio. Espinhos que davam febre, hoje eu aprendi. Irmãos, era um cenário assustador. Muito sangue. Jesus fazia horas que não dormia. Fazia mais de 24 horas que não dormia. E naquela tortura ali, aquela pressão. Esse era o cenário, irmãos. E quando Pilatos entrega ele para ser crucificado, que ele sai do pretório, que era a casa ali, o lugar onde ele foi condenado de Pilatos, sai dali e vai para Herodes, vem para cá, vai para Anás e Caifás, volta de novo. Ele voltou ali para o pretório novamente, e ali aconteceu tudo isso, onde os soldados esbofetearam ele, debocharam dele, sortearam a roupa dele, e tudo mais, irmãos. Consegue imaginar a cena? Sim, consegue imaginar, porque já viu em algum filme, alguma coisa. E aproximadamente 6 horas da manhã, ele é entregue para ser crucificado. A multidão revoltada. Eu não sei se você já teve alguma experiência assim, irmãos, de você ficar rodeado de pessoas aonde você vai apanhar. Eu já tive. Pois é. E você vai apanhar. A pressão é muito grande, irmãos. Não tem o que fazer, você vai apanhar. Saber-me até que horas. Então eu tive essa oportunidade, tive esse privilégio de saber como é, por volta dos 18 anos, 19 anos. É uma longa história. Mas quando eles vão sair do petróleo, deixa eu só ver aqui, isso é pretório, gente, perdão, pretório. Quando eles vão sair desse lugar, só para você entender que não é o foco, mas só para você entender, quando ele vai sair desse lugar, ele tem que carregar a sua cruz. Por volta de 30, 35 quilos. Ele tinha que carregar, o sentenciado era obrigado a carregar a sua cruz, do local onde ele foi sentenciado até Gólgota. Ele não podia ser crucificado ali dentro de Jerusalém, porque tinha que cumprir as exigências da religião judaica, eles não poderiam. Então Roma não estava nem aí para nada, os romanos, que dominavam os judeus ali. Mas eles não estavam nem para os judeus, mas para cumprir toda a lei judaica, para não contaminar Jerusalém. Aqueles que eram crucificados tinham que ser crucificados na caveira, no Monte da Caveira, Gólgota. Era aproximadamente 600 a 650 metros de distância. E ele tinha que carregar essa viga, irmãos, de 30 a 35 quilos. Não sei se você já carregou algo pesado, um balde pesado, alguma coisa pesada. 10, 4, 15 metros, 20 passos, 50 passos, você já começa a cada vez ficar mais pesado. Eu trabalhei de passar veneno em fazenda, irmão, no meio do algodão. E você levava o seu pacotinho de veneno de formiga. Meu Deus do céu, o que você pegava era a coisa mais sem graça do mundo. Pacotinho de veneno assim. No final da trilha, aquele negócio pesava uns 50 quilos, cara. Tanto que pesava de você ficar carregando aquilo. E Jesus tinha que carregar essa cruz, irmão. Aí o texto não explica muito bem se os soldados perceberam a gravidade dos ferimentos, ou a debilidade de Jesus, devido aos ferimentos, devido a estar sangrando muito, ou que talvez entenderam que iria demorar a caminhada. O texto não explica o porquê que eles tomaram essa decisão rápida, de achar uma pessoa para que carregasse aquela viga. O fato é que Jesus tentou carregar, ele carregou a cruz por um período. Há quem diga que ele carregou 200 metros, mas eu achei o vídeo lá, onde eles fazem todo o percurso, na Cidade Velha, várias coisas não existem mais, foi praticamente 300 metros, e ele não suportou carregar mais, devido a tanto desgaste, tanto ferimento, e tanto sangue que já tinha perdido. Ele não conseguia carregar mais, e esses soldados acharam uma pessoa, olharam ao redor, pegaram esse homem, Simão Cirineu. E a Bíblia diz que forçaram ele. Mateus, Lucas e Marcos, nós lemos aqui em Marcos. A outra tradução fala que agarraram ele, constrangeram ele. Então pegaram ele e colocaram ele para ele carregar a cruz.
Esse texto ele sempre me chamou a atenção. Já ouvi algumas coisas sobre ele, já aprendi algumas coisas sobre ele, mas nada mais como você debruçar sobre o texto e o texto saltar aos seus olhos, amém? O fato é que esse homem, irmãos, chamado Simão Cirineu, de Cirene, da África, 1.600 quilômetros de distância, alguns judeus haviam nascido ali, e ele estava, nesse dia, ele estava em Jerusalém, e ele vinha do campo, diz a Bíblia. Então, olha só que interessante. O maior episódio que aconteceu na história, o episódio mais marcante que aconteceu na história humana registrado, ao ponto de dividir datas, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. O Deus encarnado, o dono do universo, desce aqui, vive 33 anos e decide morrer, ele mesmo decidiu morrer por nós, e o povo, alvoroçado, fez tudo isso que eu narrei aqui. E esse homem chamado Simão não estava envolvido nesse evento. Ele vinha do campo, gente. Amém? O texto diz isso? Ele vinha do campo. Imagino eu que com uma marmita na mochila, sementes no bolso, era de manhã ainda, mas ele vinha do campo. Talvez ele poderia vir com um animal para sacrificar, a Bíblia não diz, não detalha, mas ele vinha do campo. O fato é que esse homem estava aquém desse episódio, além desse episódio. Ele estava aquém, irmãos, ou ele estava além? Ele não estava conectado com o que estava acontecendo. E os soldados pegaram ele porque ele era um judeu, irmãos, mas ele era estrangeiro. Porque se pegasse um judeu ali de Jerusalém mesmo, talvez haveria a família ia se revoltar, alguém ia se revoltar, porque ia se contaminar com alguém que estava sendo crucificado. Amém? Então pegaram um estrangeiro. Você mesmo, você mesmo, vem cá. Você vai carregar, ajuda a carregar aí. Colocaram no ombro dele e esse homem carregou a cruz até Gólgota. Isso é o que o texto nos mostra. Esse homem não estava envolvido nesse ato, né? Até ser convocado a participar da cruz. Até ele ser convocado a participar da cruz. Até ele ser convocado a participar dos sofrimentos de... Participa comigo dos meus sofrimentos. O negócio que mais me impressiona na Bíblia, irmãos, eu de verdade, é as preferências de Deus, as escolhas de Deus. Você vai lendo a Bíblia, vai meditando nela, você vai percebendo que Ele faz questão de escolher aqueles que ninguém escolheria. Ele prefere aqueles que não são. Ele prefere aqueles que são desqualificados, desabilitados, ignorados, esquecidos. Ele prefere esse, irmão. Faz sentido? Está na Bíblia? Ele prefere esse, irmão. Eu fico observando essas preferências do nosso Deus. Alguns tempos, algumas épocas, algumas passagens bíblicas onde você vê pessoas tão capacitadas, tão preparadas para determinadas coisas, e Deus escolhe aqueles que ninguém escolheria. E esse homem aqui, Simão, irmãos, talvez seria uma oportunidade para um dos apóstolos que caminhou com ele, que viu tantos milagres. Seria oportunidade de outros homens, mas principalmente os apóstolos, de carregar aquela cruz, de ajudar ele ali naquele momento, irmãos. Claro que isso aqui todo tem uma lição que o Senhor queria passar para nós, toda uma pedagogia que Ele queria passar para nós, para a gente participar com Ele. E esse homem, irmãos, poderia ser outro, poderia ser qualquer um dos apóstolos, poderia ser alguém ali do Sinédrio, poderia ser qualquer outro, irmão. Mas ele escolhe alguém que ninguém nem conhecia direito. Ele é escrito aqui, irmão, no livro de Marcos, porque o livro de Marcos foi escrito muitos anos depois desse episódio. Aí eles escrevem até de quem ele é pai. Lembra? Sabe Alexandre Rufo? Sei, pois é o pai dele, cara. Era o Simão Cirineu. Ah, sério? Rapaz, tantos anos, eu não sabia. Pois é, o pai desses colaboradores de Paulo, ele que carregou a cruz lá, quando Jesus estava indo no sentido Gólgota. Foi ele. Meu Deus.
Então eles escrevem esse nome aqui e colocam de onde ele é e colocam a família dele aqui, porque depois de anos eles entenderam quem que era. Mas era alguém, irmãos. Era alguém. Ele faz questão de escolher justamente os que ninguém escolheria. Estão me entendendo? Ele faz questão de escolher justamente aqueles que ninguém escolheria. José, Gideão, Davi, irmãos. José foi dado como morto, aí venderam ele como escravo. Quais as chances de encontrar esse homem novamente, o menino? Quais as chances de encontrar ele depois como homem? E eles encontram ele, irmãos. Os 10 irmãos encontram José. Aonde? No Egito. Como? Governador da maior nação que tinha naquela época. Era impossível, irmãos. Mas Deus decide pegar um menino que jogaram no poço. O menino onde até mesmo os pais ali questionavam os seus sonhos. E jogaram ele no poço. E jogaram ele no calabouço. E ele foi na casa de Potifar e foi acusado injustamente. E Deus vai lá, tira esse menino que virou um homem do calabouço e coloca ele como o maior administrador do Egito, irmão. Deus, ele ama fazer isso, ele se movimenta assim. E eu fico pasmo, porque assim, eu olho os outros personagens. Gideão era o menor, dos menores, dos menores, dos menores, do bairro, da tribo, da família. E Deus decide chamar ele de general. Você vai libertar Israel. Deus chama Davi, irmão, vocês sabem a história, meu Deus. Talvez alguém vai escolher lá o time de futebol e te esquece, né, Kirk? Alguém vai escolher lá alguma coisa e te esquece. Meu Deus, mas seu pai esquecer de você. Com certeza o rei que vai ser ungido é o meu filho mais velho. Olha a postura dele, com certeza. Nem se lembrou de Davi, irmãos. Nem se lembrou de chamar Davi. Cuide das ovelhas aí. Aí o irmão mais velho, que seria o mais provável a ser rei, foi reprovado. O próprio profeta escolheria ele. O próprio profeta Samuel escolheria o primeiro filho de Davi, de Jessé. Até ele, meu Deus, não é esse. Com certeza é o segundo, que também é um soldado, másculo, forte, fala bem, passa gel no cabelo, né? Faz degradê e tudo mais. Usa a calça lá no meio da canela, tá vendo, gente? Eu estou vergonha de usar esse trem. Estamos se libertando, né? Estamos melhorando. Eu acho que é a primeira vez na minha vida, gente, que eu prego de blazer. Eu acho. Bom, a gente pega de gosto, né? Que coisa boa, a gente aprende rápido. Irmãos, e não era o segundo filho de Jessé, não era o terceiro filho, não era o quarto filho, não era o quinto filho, meu Deus. Mas o próprio pai não ficou pensando, talvez seja Davi. Não, o pai não, o texto não mostra isso. Profeta que pergunta, tem mais alguém? Você se esqueceu de alguém? Será que tem mais alguém? Deixa eu ver. Meu Deus, o gato, o cachorro, o servo. Rapaz, tem um menino chamado Davi. Mas que presença que ele tem, que expressão que ele tem. Não se parece um rei. Chama ele. Quando esse menino entrou, irmãos, era o rei entrando. O maior rei que Israel já teve até hoje. Nunca na história de Israel, Israel que está lá hoje, nunca teve um rei como Davi, esse menino que até o pai se esqueceu dele. E ele matou Golias. E dentre outros, irmãos, tem tanta gente aqui que eu poderia ficar a noite toda falando. Moisés gago. Eu sou gago, eu não posso, eu não quero. Quem sou eu? Vai o seu irmão. Não, meu Deus, e isso e aquilo. Mas eu quero você. Eu quero você. Alguém que já tinha arrumado outra profissão. Alguém que estava cuidando das ovelhas do sogro. E ele apareceu para Moisés. Eu quero você. Você vai libertar Israel. Amém, irmão? Você consegue entender o Deus dos improváveis? Os pescadores da Galileia. Aqui dispensa comentários, né? Os pescadores da Galileia. Quem acreditaria naqueles pescadores? Irmão? Quem acreditaria num bando de pescador que já tinha sido reprovado pelo rabino? Não sei se vocês sabiam, mas com 11, 12 anos, os rabinos chamavam os meninos que mais se destacaram, todos os judeuzinhos. Então, todos aqueles 12 foram reprovados por rabinos, irmão.
Os pais sonhavam que eles fossem aprovados. O rabino passava e dizia: segue-me, você será meu talmidim, meu discípulo, segue-me. E quando olhou Tiago, Pedro, André, João, não. E se ele fosse reprovado, ele tinha que seguir a profissão do pai. Era o que eles estavam fazendo, era o que Mateus estava fazendo, era o que Pedro estava fazendo com André, o que João e Tiago estavam consertando redes. E o Messias chega e fala assim: segue-me. Ninguém te escolheu, eu te escolho. Por isso que eles levantaram imediatamente, porque eles esperavam aquele convite. E eles foram reprovar: segue-me, segue-me. Amém? Os galileus, o homem de Nazaré, até Jesus foi dito que pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré era uma província ridícula, irmão, de um lugar mais ridículo, da Galileia, que era discriminada. Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? É o que eles diziam: de onde esse homem é? De Nazaré. Pode sair alguma coisa? Irmão, esse nome é proclamado hoje: Jesus Cristo o Nazareno também. Ele carrega esse nome até hoje, para lembrar que esse selo não sai dele, porque ele escolhe os improváveis, irmão. Aqueles que realmente não são. Mas quando eu digo não são, é que não são mesmo. Meu Deus do céu, ele usou o ventre de mulheres. Ele usou o ventre de mulheres que não geravam, mulheres que eram estéreis. Ele fez questão, irmãos. E do ventre dessas mulheres saíram grandes homens de Deus que revolucionaram a sua geração, a sua história. Alguns estão na galeria da fé, dos heróis da fé. Hebreus 11. Sara era uma delas. Ana era uma delas, a mãe de Samuel. Isabel, a mãe de João Batista. Sansão, de onde nasceram homens que mudaram aquela geração. Irmãos, eu sou suspeito de falar, mas eu fico observando aqueles que o homem não escolheria. Quando você é um desses que Deus escolheu e ninguém escolheria, quando você é um desses que você olha assim e fala assim: Senhor, você tem certeza que é eu? Sabe, você não está se confundindo com alguém não é Pedro Irineu, Pedro Henrique, o Arley, né? Lavador de carro. O senhor tem certeza? Né? O senhor tem certeza que é eu mesmo? Porque às vezes nem a gente mesmo está acreditando que há tanto potencial assim. Na verdade não há, porque Deus colocou um presente, um tesouro em vaso de barro. Ele faz questão, irmãos. Ele é Senhor. Eu fico pensando nos meus botões. A gente trabalha com pessoas, e você, é evidente, não pode falar isso para a pessoa, né, gente? Mas eu vou falar para vocês. Aí você olha assim, a pessoa não desacredita de mais nada, não acredita em mais nada. Está desacreditando de tudo. Está desesperançado com a vida. E eu olho assim meus botões e eu fico pensando: Senhor, esse aí é um desses, né? Esse é um daqueles que o Senhor vai levantar, que o Senhor vai colocar em lugares altos. Esse é um daqueles, essa é uma daquelas. Irmãos, as pessoas têm muitos problemas. Alguns têm problemas que para eles, para a família, para a comunidade, para a sociedade, parece irreversível. E é justamente, irmãos, esse tipo de pessoa que Deus gosta de transformar. Revolucionar a vida deles e colocar eles em lugares de destaque. Eu fico olhando assim: aquele lá tá bonzinho demais, né, Senhor? Aquele lá não, né? Aquele lá tá muito bonzinho. Aquele lá tá... Mas aquele lá, meu Deus, aquele lá o Senhor vai pegar, vai erguer. Aquela lá o Senhor vai restaurar. Veja como é mal falado na cidade. Aquele lá o Senhor vai erguer como uma luz para iluminar as trevas. Aquele lá o Senhor vai destacar, vai colocar em lugares de destaque. Meu Deus do céu. Vocês estão me entendendo, irmãos? Aquele casamento que foi destruído, lugares de desonra, irmãos, lugares de vergonha, Deus fará dupla honra, irmãos. Lugares de desprezo, pessoas que foram ridicularizadas, pessoas que talvez nem elas mesmas, e quantas vezes a gente encontra assim. Eu quero falar um pouco sobre isso aqui. Há uma mentira, irmãos, é uma mentira chamada insignificância. Eu não significo nada, eu estou aqui, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, estou perdido, estou mais perdido que tudo. É uma mentira, irmão, na significância. Você significa muito.
Você não está aqui por acaso. Há um propósito de Deus para a sua vida. Eu sei que muitos já ouviram isso aqui. Sim, é uma ministração simples, porque é um Jesus simples, um pregador simples, uma igreja simples. Mas eu creio que isso vai entrar no seu coração. Sim, é um propósito de Deus para a sua vida, sim. Não, pastor Pedro, você não conhece a minha história. Exatamente para essa história que nós estamos pregando essa noite. Você perde a força aqui e começa uma nova história em nome de Jesus. Nem eu me escolheria, pastor Pedro. Bem-vindo ao clube, irmãos. Nem eu me escolheria. Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu. Agora que dá para soltar um pouquinho as histórias, né? Agora o pastor já está mais familiarizado, a igreja está mais tranquila. Minha esposa, né? Graças a Deus já pôs a aliança na mão, agora, ó. Irmãos, eu vivia aqui era pastos. Eu vivia nesses pastos aqui cheirando cola. Aqui nesses pastos, aqui na Perdigão. Conhecia todos os maconheiros de Mineiros. Os que ainda estão vivos eu conheço ainda, irmãos. Alguns estão perdidos. A maioria estão perdidos. Estão presos, cumprem pena. Quando não tinha cola, irmão, nós cheirávamos gasolina, cheirávamos éter, cheirávamos thinner, cheirávamos massa plástica, pulávamos as funilarias e roubávamos as massas plásticas e cheirávamos. Pelo amor de Deus, se você é o Cascão, você é novo, você é mais novo que eu, não. Não tem nenhum funileiro que mais velho que eu, pelo amor de Deus. Expectativa de vida, nada, irmãos. Não, pastor Pedro, você está potencializando aqui. Eu nem estava no script falar sobre isso, irmãos. Uma expectativa de vida, nada. Tirar a carteira de motorista, não. Não, irmão, de verdade, não tinha vontade de tirar a carteira de motorista. Não tinha vontade de ter um carro. Não tinha, irmãos. Casamento, essas coisas, não tinha. Nem expectativa nenhuma de vida. Se durasse até os 30 anos, estava idoso. Eu tinha vivido muito, era isso, irmão. Minha história era assim. 3, 4 viaturas, prende, vai, leva, puxa, deve. O que será que eles descobriram? 17, 16 anos, 15 anos, melhor aluno da escola, não estudava para fazer prova, saí da escola, saí do 2º grau, voltei depois que eu me converti, graças a Deus homens me mentorearam, me ajudaram, me incentivaram a voltar a estudar, porque eu não queria voltar a estudar, não queria, irmão. Voltei a estudar, comecei a acreditar na família, comecei a acreditar na construção de família, irmãos. O dia que eu tirei minha carteira de motorista, eu tinha 30 anos. Fui mostrar para a pessoa que me incentivou muito. Ela, não, Pedro, tranquilo. Eu falei, não, quero te mostrar. Porque você me incentivou, porque assim, eu nunca sonhei com isso. Isso que não é um sonho que eu estou realizando. Eu nunca sonhei com isso, irmão. O primeiro carro que eu comprei, eu tinha 35 anos. Irmãos, até hoje eu não tenho profissão, sabia? Eu não sei, assim, o que eu... Um dia meu filho falou assim, o que meu pai faz? Não desenvolvi uma profissão. Pastor, mas você não era pintor? Eu era o orelha, né, irmãos? Era o breguelo dos recortes. Quando terminava a pintura, ele mandava o Pedro, né, ir lá fazer os recortes. Vai lá, Pedro, faz os recortes. Ele é bom de fazer o recorte. Detalhista. Por isso que eu gosto de trabalhar com os homens hoje, amém, homens? Detalhista. Detalhista nos detalhes. Um dia o pastor Horário comentou sobre isso, sobre a limpeza de carro e a pintura de casas. Irmão. Um limpa e outro vai retocando pintura, né? Eu falei, não, eu venho dar uma martelinha de ouro, né? Mas... Irmãos, Deus escolhe os improváveis. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Eu sei que talvez por vários momentos da sua vida nem você acreditou naquilo que está dentro de você. Talvez você nem saiba o que está dentro de você. Mas Deus coloca tesouros, irmãos, em vasos de barro. Talvez você tenha um tesouro aí precioso, irmão, para essa geração. Você precisa entender isso. Você tem um tesouro aí dentro de você para essa geração, para esse tempo, e você precisa liberar isso, você precisa jorrar isso em nome de Jesus. Naquilo que você foi curado, naquilo que você foi liberto, naquilo que você foi sarado, vai jorrar um óleo para curar outras pessoas. E você não tem noção o quanto essa geração está doente, está carente, está gritando por pessoas que estendam a mão e digam, venha. Eu conheço alguém que pode te ajudar. Jesus, o Nazareno.
Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu numa estrebaria, ali onde os animais comiam. Ele nasceu ali num lugar simples, o improvável, irmãos. Meu Deus! Mas hoje Ele está vivo e reina para sempre, irá voltar a buscar a sua noiva. E nós estamos aqui clamando isso. Abba, Pai. O Maranata, Senhor Jesus. Abba, Pai. Amém, irmãos? Há uma mentira chamada insignificância. Isso tem esmagado muitas pessoas, das quais Deus escondeu grandes projetos, grandes sonhos, grandes alvos dentro deles, tesouros em vaso de barro. Esses projetos não vão ser frustrados, irmãos. Não vão ser frustrados. Aleluia. Se você se sente improvável, fique esperto, irmão. Você está na mira do Deus que criou o universo. Se você tem se sentido insignificante, se você tem se sentido perdido, você está na mira daquele que criou tudo. Tem os olhos que não saem de cima de você, estão te olhando, estão só esperando você se tornar um participante. Tocar na cruz, irmãos. Toque na cruz. É só você tocar na cruz. Não há nada, nenhum mérito em nós, não há nenhum mérito meu, não há nenhum mérito de ninguém, é só tocar na cruz. É a cruz, é através da cruz. Essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que o mundo acha que é loucura, porque confunde tudo, porque as pessoas não entendem. As pessoas pensam que deveria ser de uma forma, mas Ele vem e age diferente, Ele age totalmente diferente. Essa é a mensagem da cruz, essa é a mensagem que liberta, essa é a mensagem que confronta, mas liberta, é verdadeira, é pura, é santa, irmãos, é viva, é real. Essa mensagem que nós estamos desfrutando esses dias. Uma mensagem onde você olha e fala assim: meu Deus, eu não posso continuar a mesma pessoa diante dessa cruz, diante do sangue que foi derramado por essa cruz, diante do cenário que eu não posso continuar. Eu não posso continuar com essa vida cheia de falhas, cheia de problemas, cheia de crises. Perdido, eu não posso. Toque na cruz, irmãos. Toque na cruz. Participe da obra do Senhor. Simão Sirineu tocou na cruz. Ninguém mais tocava. Pegaram ele, forçaram ele, agarraram ele, constrangeram ele. Ele tocou na cruz, irmão. O improvável. E ele ficou marcado na história. Estamos aqui falando dele depois de 2000 anos. O encontro com Jesus. Existe um encontro que será inevitável. O meu encontro com Jesus será inevitável, irmão. O seu encontro com Jesus será inevitável. Alguns aqui já se encontraram com Ele? Amém? Há certos momentos na vida que Ele nos atrai mais. Há certos momentos na vida que Ele nos chama para mais perto. A voz dEle fica mais audível. Você está aqui hoje, irmãos, porque talvez alguém te convidou. Ou talvez sozinho você estava lá e pensou: vou na igreja hoje. Você olhou e viu a chuva. E você pensou: meu Deus, vai chover, eu poderia ficar aqui em casa. Eu tenho criança, eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo. E você está aqui, sabe por quê, irmão? Porque Ele te atraiu. Ele atraiu você. A Bíblia diz que Ele nos atrai com cordas de amor. Ele atraiu você aqui para ouvir essa mensagem, dizer que você tem algo especial dentro de você. A Bíblia, irmãos, é um livro de encontros. Desde o Jardim do Éden, o Senhor se encontrava com Adão e Eva. Essa era a proposta. Um pai que se encontra com seus filhos. Essa era a proposta, irmãos. Enoque entendeu, descobriu isso muito rápido. Você sabe que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Eu quero dizer um negócio para você, irmão: ande com Deus. Se encontre com Ele e ande com Deus, e Ele vai o tomar para si. Ele vai tomar você para Ele, irmão. Quanto mais você andar com Deus, mais Ele vai tomar você para Ele. Ao ponto de você não mais querer viver sua vida, seus sonhos, seus projetos vão ir pelo ralo, porque você vai querer viver os projetos de Deus, porque Ele vai te tomar para Ele, irmãos. E não pense que quem está falando aqui só porque a gente é pastor. Na verdade, eu estou falando isso aqui porque isso que me levou até dizer sim para Ele. Cuidar de vidas. É um tempo, irmãos, que algo novo está florescendo. Nós já percebemos isso. Sentimos cheiro de algo novo. O vinho já está pingando, irmãos. O odre está quase pronto, amém?
O Senhor está cuidando de nós, tem algo novo florescendo, mas nós precisamos validar isso e dar essa resposta para dizer: Senhor, eu quero fazer parte da tua obra, eu quero tocar na cruz, eu quero dizer o eis-me aqui, sim, eu quero fazer parte disso, Jesus. Enoque descobriu rápido e Deus o tomou para si. Os evangelhos falam de encontros com Jesus do começo ao fim, irmão. Nicodemos, Samaritana, Bartimeu, Mateus, Pedro, Saulo. Jesus se encontrou com Saulo. Que encontro, hein? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele caiu por terra. Oh, meu Deus. Maria Madalena, Zaqueu, Jesus se encontrou com ele. Aonde que ele estava, irmãos? Numa árvore. Jesus não escolhe lugares, irmão. Ele vai te encontrar onde você estiver. Não sobe em árvore roubando goiaba dos vizinhos, não, tá, gente? Ele pode te encontrar bem ali, os leprosos, os cegos. Jesus se encontrou com os coxos, com os religiosos. Jesus se encontrou com a prostituta. Irmãos, é esse ponto que é fundamental. Historiadores comprovam. Existe lugar, tem vídeos sobre esse lugar. Esse lugar que eles se encontraram, irmãos, hoje é uma capela. Os franciscanos construíram ela em 1895. Tem até um nome, tem até um endereço aqui, irmãos. Rua tal com a rua tal. Se você colocar no Google, lá no YouTube, você vai ver. Ou então Israel com a Aline, fazer propaganda da Aline aqui. Ela mostra bem esse lugar lá. Eles entram dentro da capela. Na entrada, assim, tem Simão Cirineu. Tem um desenho dos dois, ele carregando a cruz, próximo, suposto, um desenho ali de Jesus. Foi bem numa esquina. Bem numa esquina. Você pode fazer o que quiser fazer, irmãos. Você pode ir à distância que você quiser ir. Mas um dia, no virar de uma esquina na vida, você vai se encontrar com esse Jesus e com a sua cruz. Amém? Você pode correr o que for, irmãos. Eu amo essa parte aqui. Dá para você levantar a voz um pouquinho. Você pode se distanciar o tanto que for. Você pode fazer que nem Simão Cirineu. Eu vou cuidar da minha vida, eu vou ficar aquém e além da obra da cruz. Você pode se distanciar, você pode ir longe, você pode se fantasiar, você pode vestir a roupa que você quiser, você pode correr, você pode ir para outro país, você pode falar outra língua, você pode se esconder aonde você quiser se esconder, mas uma hora ou outra haverá uma esquina onde você vai virar, vai dar de cara com esse Jesus e a sua cruz, irmãos. E isso é a maior graça que pode acontecer em nossa vida, é esse encontro maravilhoso. Amém, irmãos? Que hoje você vire essa esquina e se encontre com esse Jesus. E você toque nessa cruz. Toque nessa cruz em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Eu preciso dizer algo para vocês. Pode tentar ficar fora dessa proposta do Senhor, pode se distanciar, tanto que for, pode criar seus planos, mas uma hora ou outra, irmãos, a esquina vai te pegar. Vai. E normalmente acontece de repente. Vai se deparar com Galileu e a sua cruz. É um convite, irmão, é uma convocação para participarmos com Ele da obra da cruz. Essa mensagem aqui é um convite para você. Participe comigo. Participe com o Senhor da obra da cruz. E eu louvo a Deus por esse encontro, irmãos. Obrigado, Jesus, por esse encontro. Me pega no colo, meu Pai. Amém? Só que eu quero dizer algo para vocês aqui. Isso muda a sua rota. Isso muda seu estilo de vida. Isso muda seus paradigmas. Isso muda seus pensamentos, sua mentalidade. Mas você pode tomar outro rumo, irmãos. A Bíblia ela mostra algumas histórias, Jonas, a parábola do filho pródigo. Existem algumas histórias que não são terminadas. E um dia eu questionei, perguntei, senhor, mas aqui o senhor esqueceu de terminar a história de Jonas, né? Assim, né? Tipo, tá lá Jonas, de repente, acaba a história, não tem nada mais. E o Espírito Santo queimou no meu coração. Termina para mim, Pedro. Como que você termina essa história? Termina para mim. Você é o profeta Jonas, você desceria festejar com os ninivitas? Termina ela para mim. Irmão,
E o filho pródigo, o senhor esqueceu de terminar a história do filho pródigo. Está lá o filho mais velho, questiona, que ele não ganha nenhum cabrito. O filho mais novo está lá, sendo festejado, com anel no dedo, sandálias, vestes. O senhor esqueceu de terminar essa história assim, sabe? Não sei se o senhor percebeu aqui, mas ficou um gap aqui, né? Termina para mim, Pedro. Termina para mim. Você é o filho mais velho. Você entraria a festejar com o retorno do mais novo, que gastou tudo com prostitutas? Você voltaria? Irmãos, não tem nada por acaso ali, nada. Tudo tem um propósito. Como você terminaria essas histórias? E esse homem aqui, irmãos, mais para frente a gente vai entender aqui. Mas aqui dá-se por entendido que ele larga a cruz. E ele tem essa liberdade. Os soldados o forçaram. Isso representa, irmãos, algo desagradável. Aquele forçado, aquele constrangido. É quando você vai para a cruz, quando você vem para a igreja, sabe? Mas é porque algo te constrangeu. Se eu perguntasse de um a um aqui, talvez você está aqui porque algo te constrangeu. Aconteceu alguma coisa desagradável, alguma coisa que pesou, alguma coisa que... Eu não conheci ninguém, irmãos, que buscou ao Senhor por amor. Já viu aquela história? Por amor ou pela dor? Eu ainda não conheci ninguém por amor. Pela dor eu conheci muitos. Eu sou um deles. Pelo vazio, né, Valmeide? Pelo vazio, pela crise, pela dor, pela insignificância. Isso me forçou, isso me trouxe, isso me constrangeu até o Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você aqui, irmão, nesse ponto. Esse primeiro encontro aqui, você pode virar as costas e tocar a sua vida. Esse primeiro encontro que Simão Cirineu poderia virar as costas e ir embora. Esse encontro que nós podemos dizer, haverá 2 encontros, irmãos. Esse encontro que você pode tocar a sua vida. Achei muito difícil, acho muito pesado, acho que não consigo, acho que é distante, acho que isso aqui não é para mim, acho que. Esse encontro nós podemos, irmãos, virar as costas. Mas haverá um segundo encontro com Jesus, que nós não vamos poder virar as costas. Filipenses 2, 8, 11 diz assim: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, porque ao nome de Jesus, irmão, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse encontro aqui não vai ter como virar as costas, irmão. Esse encontro aqui, toda a raça, todos vão ter que se ajoelhar e confessar Jesus Cristo como o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Vamos aproveitar o primeiro encontro. Vamos aproveitar o primeiro encontro. Tocar nessa cruz. Tudo isso aqui, irmãos, eu fiz e eu entendi em Deus para chegar nesse ponto aqui. Marcados pelo sangue. Era um costume da época. Quando ia haver sacrifícios, eles vestirem roupa branca. Era um costume do judeu. Ele ia levar seu bezerro, seu novilho, seu pombinho, seja lá o animal que fosse. Eles vestiam uma roupa branca, um linho branco. E torciam, irmão, se é que se pode dizer assim. Ficavam bem próximos ao sacrifício. Para que algo, uma quantidade daquele sangue do sacrifício, respingasse na roupa branca deles. Para eles irem embora com aquela marca, aquela gotinha de sangue. Pelo menos uma gota de sangue marcasse a roupa deles. Esse era um costume deles, dos judeus. Ele fazia questão, ele ficava ali, ao que sangrava o animal, abria o animal todo, o sacerdote abria tudo, tirava as vísceras, os rins, os fígados, tudo, a gordura, queimava de um jeito, as vísceras jogava de outra forma, enfim. E ele ficava ali perto, esperando que aquele sangue espirrasse na sua roupa, para que ele chegasse aonde ele fosse depois e ficasse com a roupa. Jonatas, ó, sacrifício aqui, ó, perdoado. Isso é o Velho Testamento, irmãos. Era assim que eles se comportavam. E esse homem aqui, indo sacrificar ou não, mas ele sabia dessa história. Estando com a roupa branca ou não, mas ele sabia dessa história. Eu quero dizer um negócio para você, irmão, que isso queimou no meu coração. Jesus foi muito ferido. 468 chicotadas, irmão. Ele sangrou muito. Muito. E ele tentou carregar a cruz, amém, irmãos? Ele carregou a cruz por alguns metros. Essa cruz, será que essa cruz manchou de sangue? Você concorda comigo que sim?
Essa cruz, irmãos, ele tinha que colocar no ombro. Eu não sei se você já carregou uma viga. Talvez as mulheres não, mas você que é homem, no mínimo, né, homem? Você deve ter carregado, pelo amor de Deus, né? Carregado uma viga. Como é que é, né, Fabrício? Homem e mulher não carrega nada, né? Peguei. Ele tinha uma coroa de espinhos, irmãos. 75 espinhos. Afiadíssimos. Pontudíssimos. E essa viga ficava aqui, irmãos. Ela batia na coroa. Infiltrava mais, penetrava mais, saía mais sangue. Essa madeira ficou toda cheia de sangue, irmãos. E chamaram Simão Cirineu para pegar essa cruz. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Está todo mundo vidrado na história, né, gente? Amém. E esse homem, irmãos, colocou essa cruz nas costas. E ele carregou essa cruz em locais que tinha escada, ladeiras, muros, subidas, buracos. Não era fácil esse caminho. Não era tranquilo esse caminho, era dificultoso. E esse homem, com certeza, irmão, manchou a sua roupa com sangue. Amém? Com certeza a sua roupa ficou marcada com sangue. Esse homem, irmãos, teve o privilégio de ser o primeiro a ser tocado por esse sangue. Esse homem teve o privilégio, irmãos, de ficar registrado na história como o primeiro que foi tocado por esse sangue. Sangue derramado por mim e por você para perdoar os nossos pecados. Simão Cirineu. E eu quero dizer um negócio para vocês. Toque na cruz, irmãos, e você vai ser marcado pelo sangue de Jesus. Toque nessa cruz e você vai ser marcado pelo sangue de Jesus. Quantos querem ser marcados pelo sangue de Jesus aqui, irmão? No Velho Testamento, o anjo da morte passou sobre o Egito para tirar o povo. Isso é Páscoa. Passar sobre. Aquele que tivesse o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, o anjo da morte não visitaria eles. Seriam marcados, selados. E aqui nós vemos um homem, irmão, que foi marcado, manchado, marcado, privilegiado por esse sangue. E eu queria que você colocasse aí, Lucas, Romanos capítulo 16, versículo 13. E aqui eu encerro essa ministração. Passou rápido, né? Mas eu quero deixar essa mensagem aqui cravada no seu coração. Marcado, você vai sair dali marcado, irmãos. Meu Deus do céu, talvez tudo que nós precisamos hoje é uma marca desse sangue. Romanos 16, 13 diz assim: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Isso aqui é o apóstolo Paulo escrevendo anos depois, irmão. Todos os historiadores, todos aqueles que estudam Bíblia, estudam os antigos tempos, esse Rufo, essa mãe, é a mulher de Simão Cirineu. Esse Rufo é o filho de Simão Cirineu. Eu quero dizer um negócio para você, irmão. Que história que você está contando para os seus filhos? Toda essa palavra aqui não é para chegar nesse ponto. Que história que você está contando para os seus filhos? Porque esse homem chegou marcado em casa, irmãos. E o filho, a esposa, deram sequência. Provavelmente ele já estava morto aqui depois de muitos anos. Queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Que história que você está contando para os seus filhos? Que história que você está contando para a sua família? Que marca que você está levando para a sua casa? Há um legado na decisão, irmãos. Até onde a sua decisão pode ir? Até onde o seu legado pode alcançar? Quantas gerações o seu legado pode alcançar? Talvez aqui tem filhos de pastores, talvez aqui tem filhos de pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, filhos de cristão, talvez não assim como eu, mas talvez meu bisavô, meu tataravô. Quantos anos a sua geração pode ser alcançada através da sua decisão? Quando você decide, eu decido ser marcado pelo sangue do Cordeiro, e eu vou carregar essa marca sobre a minha vida, eu vou levar para a minha história para sempre, eu vou contar essa história para meus filhos, eu vou contar essa história dentro da minha casa todos os dias da minha vida. Eu vou ser um marcado, eu vou ser selado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero levar essa mensagem.
Aqui, irmãos, eu encerro, mas eu quero que você entenda. A nossa geração precisa ouvir essa mensagem. A mensagem de um Cristo que morreu pelos nossos pecados e que há esperança, há esperança, há esperança. Pastor, meus filhos não estão na igreja. Eu quero dizer um negócio, irmão. É tempo do filho pródigo voltar. Se você acreditar nisso, você vai sair daqui marcado. Se você receber essa palavra, você vai sair daqui marcado e marcada com o sangue do Cordeiro. E vai contar essa história sem nenhuma vergonha, sem nenhum constrangimento. Ele morreu por mim. Eu toquei na sua cruz. Fui marcado pelo sangue. E hoje carrego essa marca, faz parte da minha história. Isso vai afetar a minha geração e a geração seguinte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu, irmão. Se você entendeu essa palavra, feche seus olhos em nome de Jesus e ore comigo. Ore comigo, Senhor, me marca. Me marca, Jesus. Talvez até hoje você não entendeu a mensagem do Evangelho, mas eu quero dizer uma coisa para você: saia daqui marcado com o sangue de Jesus. O sangue de Jesus marque a sua vida, mude a sua rota e você nunca mais seja a mesma pessoa. No nome